Há artistas que não se limitam a interpretar papéis, eles criam ícones. E Catherine O'Hara é, sem dúvida, uma dessas artistas. Uma verdadeira mestra da comédia, cuja carreira é uma galeria de figuras que, de uma forma ou de outra, marcaram a cultura pop. Ok, vamos pensar um pouco nisto. O que é que realmente transforma uma pessoa numa lenda da comédia? Será que é ter um papel que define uma geração inteira? Ou os prémios e o reconhecimento da crítica? Ou será que há algo mais profundo e que perdura no tempo? Bem, no caso dela, a resposta parece ser a consistência e a incrível variedade ao longo de toda uma vida. O estatuto de lenda não vem de um só momento, mas de uma coleção de papéis brilhantes, um após o outro. Vamos ver como é que ela construiu este legado. E não há melhor sítio para começar do que com o seu triunfo mais recente. A personagem que agarrou uma nova geração de fãs e, sejamos honestos, redefiniu o vocabulário da cultura pop. A incomparável Moira Rose. É incrível como uma única frase como esta capta a essência toda da Moira. O drama, aquela pronúncia completamente bizarra e a comédia que nasce da sua total e absoluta falta de noção. Esta personagem foi um fenómeno cultural instantâneo. E esta performance não foi só um sucesso de público, não. Foi um verdadeiro arraso com a crítica. Em 2020, ela fez algo que é, olhem, raríssimo. Ganhou o Emmy, o Globo de Ouro e o Screen Actors Guild Award, tudo pelo mesmo papel, no mesmo ano. Isto cimentou de vez o lugar da Moira na história da televisão. Mas, para percebermos a genialidade por trás da Moira, temos de recuar até ao início de tudo. Esta capacidade de criar personagens tão ricas e hilariantes foi afinada durante décadas e tudo começou nos palcos da comédia de improviso. Reparem só nesta progressão, é super rápida. Em 74, ela entra para a famosa companhia de comédia The Second City. Logo a seguir, já está na televisão. E o ponto-chave aqui é que em 1981 ela não estava só a atuar, ela estava a ganhar um Emmy como argumentista. Isto mostra que desde muito cedo ela dominava a comédia por completo. E foi esta base tão sólida que a levou para o cinema. E lá, ela não se tornou numa protagonista típica. Tornou-se em algo muito mais raro e, na minha opinião, valioso. Uma atriz de personagens, capaz de se transformar de uma maneira inacreditável em cada papel. E que melhor forma de ver esta versatilidade do que olhar para dois dos seus papéis mais famosos da mesma altura. De um lado, a escultora vanguardista e super dramática Delia Dietz. Do outro, a mãe desesperada mas cheia de garra do Kevin McAllister. Duas atuações inesquecíveis, radicalmente diferentes, que mostram bem o talento dela. Esta capacidade de se transformar fez dela a escolha óbvia para realizadores com universos muito próprios. A parceria com o Tim Burton é o exemplo perfeito, seja como a dramática Delia Dietz em Beetlejuice, ou a dar voz a personagens peculiares nas animações góticas dele, como O Estranho Mundo de Jack e Frankenweenie, ela encaixou que nem uma luva naquela visão fantástica e única. E depois, claro, há outra colaboração-chave, com o Christopher Guest. Aqui, ela voltou às suas raízes do improviso e mergulhou de cabeça nos mockumentários. Nestes filmes, ela ajudou a criar algumas das personagens mais estranhas, vulneráveis e hilariantemente humanas que alguma vez vimos, mostrando um gênio para a comédia mais subtil. E o trabalho dela nestes filmes não passou despercebido, todo. A sua atuação em For Your Consideration, que é uma sátira à corrida para os Oscars, foi tão forte que lhe valeu um prémio super prestigiado do National Board of Review. Mais uma prova de que a comédia dela sempre teve uma profundidade dramática que a crítica adora. O que nos leva a olhar para o quadro geral. Quando observamos a carreira dela como um todo, não vemos só papéis icónicos. Vemos uma coleção impressionante de prémios e honras que reconhecem a sua excelência constante ao longo dos anos. 6. Este número mostra bem o seu domínio na televisão canadiana. E atenção, ganhar 5 vezes seguidas pela mesma série, Schitt's Creek, é uma prova incrível da sua capacidade de manter uma personagem sempre interessante, surpreendente e, claro, digna de prémios ano após ano. Mas o reconhecimento vai para além dos prémios de indústria. Ser nomeada oficial da Ordem do Canadá e receber o prémio do Governador-Geral são das mais altas honras que um cidadão e um artista podem receber no seu país. Isto mostra que a contribuição dela é vista como parte da própria identidade cultural do Canadá. Depois de uma carreira tão pública e aclamada, seria de pensar que já se sabe tudo sobre a Catherine O'Hara, mas há um pormenor sobre ela que é tão fascinante e único como as suas personagens. Foi a própria Catherine O'Hara que revelou ter nascido com situs inversos. É uma condição super rara em que os órgãos internos estão, bem,
Estão espelhados, invertidos, em relação à posição normal. É um facto biológico surpreendente que, de alguma forma, até parece fazer sentido para uma artista que passou a vida a mostrar-nos um mundo de perspectivas totalmente inesperadas. Desde a ansiedade da Kate McAllister, à excentricidade da Delia Deetz e, claro, à eloquência desconcertante da Moira Rose, a carreira dela é um verdadeiro tesouro de personagens. Por isso, no fim de contas, a questão não é se a Katrina O'Hara é uma lenda. A questão é qual destas muitas caras inesquecíveis é que se tornou parte da nossa própria história.